quero convidar aos meus queridos para que possam abrir as suas Bíblias no livro de Números. Números. No capítulo 21. Números 21. E nós vamos ler os versos de 4 a 9. Números 21, de 4 a 9. É o texto que tem como título A Serpente de Bronze. A Serpente de Bronze. Nos diz assim então a palavra do Senhor. Então partiram do monte Or, pelo caminho do mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai bendito, ó Deus maravilhoso, nós te agradecemos pela bênção de estarmos reunidos aqui agora, pelo privilégio de poder prestar um culto ao Senhor, ó Deus. Tu conheces cada um de nós, tu conheces aquilo que se passa na nossa mente e no nosso coração. Tu sabes, ó Pai Santo, todas as coisas, tu és onisciente, ó Deus. E, ó Pai querido, pedimos nesta hora, que em nome de Jesus, o Teu Filho amado, e pela ação do Teu Espírito Santo, o Senhor fale aos nossos corações neste momento, Senhor, nos alimentando com este pão maravilhoso que é a Tua Palavra, a fim de que sejamos fortalecidos, animados, revigorados pelo Senhor, ó Deus. Ó Deus, nós precisamos de Ti. Ó Deus, nós clamamos porque nós carecemos da Tua bênção, da Tua palavra gravada nos nossos corações. Desvenda os nossos olhos, Senhor, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Oramos no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Queridos irmãos, eu tenho voltado os meus olhos para o nosso Antigo Testamento e trazido aos irmãos algumas mensagens no Antigo Testamento, até para que os irmãos compreendam o valor que essa literatura, o Antigo Testamento, tem para as nossas vidas. Eu digo isso porque há muitas pessoas que, por acharem que nós estamos vivendo na dispensação da graça, se apegam ao Novo Testamento e passam a ter um entendimento equivocado de que aquilo que Deus quer para nós hoje, a orientação de Deus para a sua igreja, ela se fundamenta tão somente no Novo Testamento. E esquecem aquilo que, essa preciosidade que nós temos no Antigo Testamento. A maneira como Deus, de forma poderosa, de forma extraordinária, de forma tão generosa, Deus conduziu o seu povo
Deus abençoou o seu povo, Deus esteve presente na vida de um povo com quem Ele estabeleceu uma aliança. A minha oração é que o Senhor desperte em nós uma paixão verdadeira, um amor muito grande pelas Escrituras Sagradas, por toda ela, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, e que nós tenhamos assim, que possamos nos deleitar verdadeiramente na palavra de Deus, que ela seja o alimento para as nossas almas, que ela seja a bússola que vai nos conduzir nos caminhos, na vida em que nós vivemos. Esse texto é um texto muito precioso, e é um texto que mostra para nós, revela para nós o caráter desse Deus maravilhoso, desse Deus que criou todas as coisas, desse Deus que formou um povo para si, desse Deus que olhou com misericórdia para o povo quando estava ainda no Egito, sofrendo. O povo clama a Deus, o povo ora a Deus, Deus se compadece da sua gente, Deus olha para os seus filhos com um amor muito grande, e Deus resolve tirá-los, arrancá-los daquele local. Os livra, portanto, de todo o sofrimento, os livra daquele momento de tortura, e eles começam então agora uma peregrinação pelo deserto. A vontade do Senhor é que esse povo pudesse então chegar à terra que Ele havia prometido. Deus queria oferecer àquele povo uma vida completamente diferente, uma vida cheia de graça e cheia da presença do Senhor. Mas durante a caminhada, a Bíblia nos fala que muitos problemas aconteceram, desde aquele momento em que o povo saiu de forma milagrosa, desde aquele momento em que Deus, usando Moisés, fez com que o povo saísse do Egito. Aquele povo então, ele passa por situações que entristecem muito a Deus, e que provam de que eles não haviam ainda compreendido exatamente que Deus era esse que os havia favorecido com a sua graça. Nós vamos ver, durante toda a jornada, por conta de algumas dificuldades que eles enfrentaram, aquele povo murmurando, reclamando, esbravejando, e sentindo até mesmo o desejo de voltar para onde estava. Olha só, pessoas abençoadas, pessoas favorecidas pela graça de Deus, que agora estavam desapontadas com Deus, e que sentiram no coração até mesmo o desejo de voltar para onde estavam, mesmo que vivendo sob todo aquele sofrimento. É exatamente o que acontece ainda hoje na vida de muitas pessoas, que são alcançadas pela graça de Deus, pessoas que conheceram a Jesus, pessoas que tiveram seus pecados perdoados, pessoas que tiveram as suas vidas completamente transformadas, pessoas que foram recebidas no seio da igreja, passaram a frequentar uma igreja, cultuaram, louvaram a Deus, tiveram até mesmo o privilégio de servir a Deus, desenvolvendo algum ministério dentro da igreja, mas que de repente, por conta de alguma circunstância, de algum problema, pessoas que se encontram afastadas, pessoas que se encontram distantes dos caminhos do Senhor, que já não marcham mais com o povo de Deus, que já não vivem mais as emoções do povo de Deus, que já não desfrutam mais da comunhão com os seus irmãos, com aqueles que foram alcançados pela mesma graça. Esse texto que nós lemos aqui em Números 21, a partir do verso 4 até o verso 9, é um texto que nos apresenta apenas um recorte, eu chamaria assim, de um recorte pequeno dessa trajetória do povo de Deus durante o deserto. É um recorte que mostra para nós a conduta daquele povo, mas sobretudo é um texto que vai mostrar para nós esse Deus maravilhoso, o caráter desse Deus maravilhoso. E por isso mesmo, queridos, nós precisamos conhecer esse Deus. É um tema que eu tenho abordado aqui às quintas-feiras, porque eu entendo que essa é uma das grandes necessidades nossas nos nossos dias. É conhecer melhor esse Deus diante do qual nós nos prostramos, é saber quem é esse Deus, quais são os seus atributos, como é o caráter desse Deus, como ele lida com o seu povo, como é que Deus tem se manifestado
os ensinos desse Senhor e a maneira com que Ele tem cuidado de cada um de nós. Essa é uma necessidade nossa, porque quando essa necessidade ela é satisfeita, quando ela é preenchida, isto é, quando eu e você passamos a conhecer melhor esse Deus, irmãos, nós enfrentamos de forma mais serena as dificuldades que a vida impõe a nós. Nós passamos pelos momentos de tribulação com muito mais confiança, com muito mais segurança, com muito mais tranquilidade. Nós não negamos que a vida é difícil, nós não negamos que todos nós estamos sujeitos a passar por dificuldades, mas quando passamos por esses trechos difíceis, por esses vales sombrios da vida, apegados a esse Deus, sabendo que Deus é esse, sabendo que esse Deus nos ama com amor eterno, isso nos fortalece, isso nos anima, isso nos arranca, muitas vezes, daquele estado de abatimento espiritual, e nos faz olhar para frente com muito mais confiança, e até mesmo fazer uso das dificuldades que enfrentamos como meios divinos, recursos pedagógicos para nos fazer crescer espiritualmente. O texto começa dizendo para nós aqui: então partiram, isto é, o povo de Deus, o povo de Israel, o povo que tinha saído do Egito, então partiram do monte Or pelo caminho do mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. E agora vem algo muito grave. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Aqui é um relato muito triste da conduta daquele povo que fora alcançado pela graça de Deus. O povo que tinha sido favorecido com a bênção de Deus, agora estava impaciente pelo caminho. Era um povo que estava contrariado, aborrecido, simplesmente porque alguma coisa não estava acontecendo como eles esperavam, como eles queriam. E esse é um problema que nos atinge muitas vezes, que nos afeta também. Muitas vezes por conta de determinadas situações, nós nos achamos no direito de nos impacientar com o nosso Senhor. Nós nos achamos no direito de murmurar, de reclamar diante do próprio Deus. O verso 5 diz que a situação foi tão grave, aquela impaciência foi tão grande, aquele espírito de murmuração tomou o coração daquela gente, que o povo falou contra Deus. Olha só, o povo chegou a falar contra Deus e contra Moisés. Quem era Moisés? Era o servo do Senhor, era um instrumento que Deus tinha usado para libertar o povo da escravidão do Egito. Agora, por conta da impaciência, o povo se levantou contra o próprio Deus e contra aquele a quem Deus havia enviado. Então percebam que a coisa era muito séria. E eles questionam: por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Eles estavam queixosos. Por que o Senhor nos tirou de lá? É verdade que a coisa não estava muito bem lá, mas aqui está muito pior. Por que o Senhor fez isso conosco? Nós não estamos entendendo, Senhor, qual é a tua, qual é a sua. Nós estamos padecendo. Era muito melhor ter ficado lá. O Senhor nos trouxe para cá, porque não havia sepulturas suficientes para nós lá, por isso mesmo nos trouxestes para morrer aqui. Então percebam que a murmuração era muito grave, semelhante àquela que muitas vezes nós cometemos. Quando estamos à mesa, a mãe prepara com muito carinho a comida, coloca à mesa, e muitas vezes nós reclamamos. Os filhos murmuram: que carne é essa? Que arroz é esse? O macarrão não está bom, a carne está salgada, faltou mais batata aqui. Ah, por que a senhora não fez algo diferente? E nós murmuramos, reclamamos de uma grande bênção que é a refeição. Talvez não seja aquela que você gostaria de ter naquele momento, mas aquela foi tudo que foi possível fazer e feita com muito carinho. Mas tantas vezes nós somos ingratos
murmuramos, reclamamos e maldizemos ao Deus de toda a provisão que tem colocado na nossa mesa o pão de cada dia. Algo assim estava acontecendo. Algo assim estava ocorrendo com aquele povo. Verso 6, a narrativa nos diz, então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muito do povo de Israel. Isso foi um meio que Deus usou. Deus achou por bem fazer exatamente isso. Deus poderia, por exemplo, ter fulminado aquele povo. Deus poderia ter eliminado aquele povo. Poderiam raios caírem do céu e fulminar todos aqueles murmuradores, eliminando aquele povo de uma vez por todas. Mas Deus não faz isso. Deus faz algo completamente diferente. Deus faz algo inesperado, algo que eles não podiam imaginar. Aquelas serpentes representavam o próprio juízo de Deus, punindo aqueles que estavam em pecado naquele momento. O pecado da murmuração, o pecado da impaciência, o pecado da ingratidão para com Deus maravilhoso que os estava conduzindo. E agora, aquelas víboras estavam eliminando pessoas altamente venenosas. A mordida delas eliminava pessoas, e muitos morreram com a mordida daquelas serpentes. No verso 7, a Bíblia nos diz que veio o povo a Moisés, e o povo então procura Moisés, quebrantado, e diz: havemos pecado. Olha só, nós havemos pecado. Reconhecemos que estamos errados, reconhecemos que temos pecado contra o Senhor, temos errado contra esse Deus maravilhoso, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Eles confessam o pecado deles contra o próprio Moisés. Moisés, nós erramos contra você. Você foi um homem que Deus colocou para nos conduzir. Deus nos arrancou lá do Egito, Deus tem estado conosco aqui, mas nós temos desprezado a esse Deus, nós temos murmurado, nós temos nos tornado impacientes, e tudo isso representa um grande pecado. E eles vão dizer: ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. E Moisés, como todo líder deve ser, perdoador. O líder não pode ficar guardando mágoas. O que Moisés faz? Moisés poderia muito bem dizer: está vendo? Bem feito para vocês. Eu não estou nem aí, eu avisei para vocês, que morra todo mundo. O que vocês fizeram foi muito grave. Vocês falaram contra Deus. E vocês também falaram contra mim. Eu não mereço isso. Então, não estou nem aí, que sofram mais um pouco. Ele não fez nada disso. Ele mostrou um caráter generoso, um homem manso. A Bíblia diz que Moisés era um homem manso. E ele demonstra aqui o próprio caráter divino, ou melhor, ele reproduz o caráter divino, o caráter que muitas vezes tem nos faltado, prontos para perdoar as ofensas recebidas. O líder estava sendo ultrajado, mas agora, quando o povo se volta arrependido, ele facilmente atende o pedido daquela gente, e ele vai interceder, e ele vai orar, e o Senhor vai falar a Moisés no verso 8, disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, viverá. Essa foi uma estratégia que Deus montou. O Senhor fez isso. Disse: olha, Moisés, tudo bem, tu vai fazer o seguinte, você vai fazer uma réplica dessas serpentes. Faz uma serpente de bronze, e você coloca ela numa haste, para que você possa colocá-la bem alto, porque todo aquele mordido, todo aquele que for afetado, atingido por essa serpente, por essa víbora venenosa, mortal, se olhar para aquela serpente de bronze, ele não vai morrer, ele viverá. É algo estranho.
Deus tem umas coisas assim que fogem à nossa racionalidade. Quer ver? Vocês estão lembrados quando Josué foi lutar contra Jericó? As muralhas de Jericó eram intransponíveis, fortíssimas. E Josué deveria lutar. E ele poderia pensar numa estratégia para derrubar as portas, para invadir Jericó e se apossar daquela terra. Deus chama Josué e diz: não, tu não farás assim. Tu vais rodear, durante 6 dias, tu vais rodear as muralhas. No 7º dia, sim, tocam as buzinas e você grita. E você vai ver o que vai acontecer. Que coisa estranha. Já pensou uma estratégia dessa, de guerra? Isso parece brincadeira. Como é que é assim? Eu não estou entendendo. O senhor está dizendo o quê? Para eu fazer o quê? Brincar de roda? Pegar esses soldados valentes, todo mundo aqui, doido, com sangue no olho, para ir para cima, para a guerra. O senhor está dizendo que é para a gente rodear as muralhas? E somente lá no 7º dia? Paciência, Senhor, estou falando é sério. Mas o plano era do Senhor. E os planos do Senhor não falham. Muitas vezes a gente não compreende muito bem aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Muitas vezes a gente não entende porque passamos por determinadas circunstâncias. Só que tudo tem um propósito, porque todas as coisas, irmãos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada na tua vida vai acontecer sem o consentimento de Deus. E aquelas coisas que te desagradam, elas têm um propósito, elas cumprem um propósito santo da parte de Deus, que tem um caráter santo e que sabe exatamente o que faz na vida daqueles que o amam. Você pode chorar, você pode até lamentar, você pode até dizer para Deus: Senhor, eu não estou compreendendo. Você pode gemer diante do Senhor, mas creia, irmãos, creia que Deus está no controle. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabia o que estava dizendo. Moisés, já morreu muita gente, a ofensa é muito grande, mas faz uma serpente de bronze, prende ela numa haste, levanta essa serpente lá no meio do povo, e agora todos aqueles mordidos que olharem para ela, viverão, eles não morrerão. Verso 9 diz: fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Observem que Moisés não pediu muitos esclarecimentos a Deus. Ele obedeceu. Ele podia não compreender. Ele podia não concordar. Ele podia achar tudo aquilo estranho. Ele era um ser humano, como eu e você. Mas ele obedeceu. E nós precisamos aprender a obedecer a Deus, mesmo quando nós não compreendemos. É preciso, por exemplo, um filho aprender a obedecer os seus pais, a honrar os seus pais. Mesmo que os seus pais muitas vezes sejam muito duros, quem sabe até injustos em algum momento, mas é preciso fazer isso, é preciso honrar. Eu fui procurado há um tempo atrás, pouco tempo atrás, por uma pessoa que estava com uma dúvida muito grande. E ela disse: pastor, o que eu faço? Não fui criado pelo meu pai, e agora? Vou me casar. Meu pai não tem nada a ver comigo, ele me visita aqui, mas eu não tenho aquele amor pelo meu pai. E agora, o que eu faço? Eu disse: é muito simples, obedeça o que diz a palavra. E a palavra diz alguma coisa sobre isso? Diz. Ela diz: filhos, obedecer a vossos pais, honra pai e mãe. A Bíblia não diz honra apenas o pai e a mãe bonzinho, o pai que é cristão. Quantos filhos crentes, mulheres crentes, não tem na sua casa um homem impiedoso, um homem que muitas vezes chega alcoolizado? Mas o que fazer? Respeitar, honrar. O filho precisa fazer isso independentemente de qualquer coisa. Mas eu não compreendo, mas eu não tenho vontade de fazer isso. Mas precisa fazer. A Bíblia diz que os maridos devem amar as suas esposas. Pastor, mas você não sabe, é muito difícil. A Bíblia até chega a dizer que é mais fácil morar num telhado da casa do que junto com a mulher rixosa. Mas tu casou com ela, então vai amar a mulher rixosa. Ama a tua esposa. Mulher, seja submissa ao seu marido. Como que eu vou ser submissa a esse homem? Peça a Deus
graça, para que você possa ter uma vida abençoada dentro da sua casa. Então vejam que muitas vezes a gente não compreende bem, nós temos dificuldade de colocar em prática as instruções, os preceitos, os mandamentos do Senhor. Nós achamos que alguns deles não dá para aplicar, alguns a gente aplica, alguns outros a gente diz, não, esse aqui na minha vida não dá certo. Moisés naquele momento poderia pensar, Senhor, eu não entendi, o povo está morrendo, mordido de serpente, o Senhor manda eu fazer uma serpente de bronze, será que esse negócio vai funcionar? Será que é assim mesmo? Eu nunca vi nada igual, nunca na história, não tem nenhum registro de alguma coisa parecida, mas o Senhor está me fazendo olhar para algo assim, fazer algo assim. Vale a pena obedecer a Deus, irmão. Irmão, vale a pena obedecer a Deus, mesmo quando você não quer, mesmo quando você não compreende, mesmo até quando você não concorda. É aquele jovem que quer aproveitar a vida e viver regaladamente, ele quer desfrutar de todos os prazeres do mundo, tudo que está acontecendo lá fora, ele quer curtir a vida porque ele acha que ele é jovem, e ele tem o direito de fazer isso. Mas aí o Senhor diz, olha, nem todas as coisas convêm, é necessário deixar de fazer algumas coisas por amor ao Senhor, vale a pena obedecer, vale a pena obedecer ao Senhor. Não insista naquilo que Deus reprova, porque não vai dar certo. O que Moisés fez foi algo grandioso, ele simplesmente obedeceu, e ele fez exatamente como o Senhor estava mandando. O melhor conhecimento do nosso Deus, eu chego a uma conclusão muito simples, que o melhor e o maior conhecimento de Deus nos faz caminhar de forma mais segura. Queridos, e tudo que nós precisamos é caminhar melhor nesta vida. Nós precisamos caminhar de forma mais segura, mais tranquila. É tudo que nós queremos. Nós queremos que a nossa família seja uma bênção, que os nossos filhos sejam uma bênção, que o nosso lar seja favorecido pela graça de Deus. Mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos conhecer melhor esse Deus diante do qual nós nos prostramos. Que Deus é esse? O que é que Ele faz? E esse texto vai nos dar alguns indícios de como é esse Deus. Em primeiro lugar, eu queria destacar aqui que esse Deus, Ele é aquele que pune o pecado. Esse texto nos mostra claramente que esse Deus, que é amor, esse Deus que nos ama com amor eterno, esse Deus que é generoso, Ele é o Deus que pune seriamente o pecado. Ele trata o pecado com toda seriedade. Esse texto está mostrando isso para nós. O povo cometeu o pecado da murmuração, da impaciência, se voltando contra Deus e contra o seu líder. E agora aquele povo recebe o juízo, a sentença divina. Eles estavam sofrendo as consequências dos seus próprios atos, daquilo que estavam fazendo. Isso mostra que Deus, Ele, de fato, Ele pune o pecado. Se você olhar lá em Ezequiel, no capítulo 18, no livro do profeta Ezequiel, diz que a alma que pecar, o que diz o resto? Essa morrerá. É o que diz a palavra. A alma que pecar. Vejam que o pecado não é brincadeira. A alma que pecar, essa morrerá. Em Romanos 6, o apóstolo Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E ainda em Romanos, no capítulo 3, ele vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí você pergunta então, o que é pecado? Pecado seria toda falta de conformidade com a lei de Deus. Toda falta de conformidade com a lei de Deus, isto é pecado. Os mandamentos do Senhor foram dados ao seu povo, estava muito claro o que o povo poderia e não poderia fazer. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai falar sobre coisas que são lícitas, mas não convém. Há muita coisa nessa vida que é lícito, mas que não convém. É só parar para pensar. Será que convém a mim, como homem de Deus, fazer assim?
Será que como homem de Deus me convém frequentar determinados ambientes? Será que como homem de Deus, habitado pelo Espírito Santo, é correto eu usar determinada linguagem? Eu viver de determinadas maneiras? Que você vai chegar a uma conclusão muito simples, que não convém, que não é interessante. E quando a gente insiste naquilo que desagrada a Deus, logo, logo, nós vamos estar sofrendo as consequências dos nossos próprios pecados, da nossa desobediência. O que é o pecado? Pecado é aquilo que Deus declara que é pecado. Não é aquilo que nós conceituamos como pecado ou não. Nesse clima, nessa atmosfera pós-moderna, onde não existe mais verdades absolutas, existem apenas verdades e cada uma tem a sua, muita gente então classifica o pecado como uma questão que varia de pessoa para pessoa. O que é pecado? Isso é pecado para você? Tudo bem, para mim não é. Então viva dessa forma e eu vivo dessa outra. É como se a Bíblia não definisse o que agrada ou desagrada a Deus. Ser murmurador é algo que desagrada a Deus. Ser alguém impaciente com a condução de Deus, isso é pecado. Dificulta a caminhada, torna a caminhada mais difícil, mais pesarosa, mais triste, mais cansativa. Estar ao lado de uma pessoa que passa a vida toda murmurando, é difícil demais. É alguém que não tem um coração grato, que não consegue ver o favor de Deus. É alguém que não consegue olhar com graça para aquilo que o Senhor tem feito. O pecado é falta de conformidade. E você vai ver nas Escrituras alguns exemplos básicos de pessoas que foram punidas severamente com o pecado. Lembram de Adão? Perdeu o jardim do Éden, pecou, desobedeceu a Deus. Lembra de Ananias e Safira? Foram fulminados porque pecaram. Então, lembrado de Acã, também pecou, e por isso mesmo perdeu a sua vida. O pecado é coisa séria. Não podemos jamais brincar com o pecado, porque o Deus que nós servimos, o Deus diante do qual nós nos prostramos, esse Deus que nós cultuamos agora, que é um Deus generoso, bondoso, maravilhoso, misericordioso, mas é um Deus sério. É um Deus sério, é um Deus justo. Por isso, meus irmãos, não brinquemos com o pecado. Não brinquemos com coisas sérias. Não flertemos com aquilo que desagrada a Deus, porque sofreremos as consequências das nossas escolhas. Nós somos todos livres para fazer o que quisermos com as oportunidades e com a vida que Deus nos dá. Somos livres para fazer o que quiser, mas seremos escravos das consequências. Escravos das consequências. Então esse texto, ele revela para nós exatamente isso. Ele vai revelar para nós o caráter desse Deus. E esse Deus, revelado nas Escrituras, ele é aquele que pune seriamente o pecado. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui que o Deus revelado nessa história, nesse caso aqui, é aquele que não somente pune o pecado, mas é aquele que requer dos pecadores o arrependimento. Aí nós vamos ver esse Deus generoso que é. Por isso que eu afirmei inicialmente, Deus poderia ter fulminado aquela gente. E por que Deus não fez isso? Por que Deus não fulminou? Por que Deus não eliminou? Por que Deus não matou aquela gente de uma vez por todas? Porque Ele queria dar oportunidade para que muitos pudessem refazer a sua caminhada. Ele queria dar oportunidade para que muitos pudessem se arrepender do mal que tinham praticado, da vida que estavam levando, das palavras que estavam proferindo, que eles pudessem retornar e abandonar a prática da murmuração e da impaciência e buscassem um coração grato diante de Deus. Deus mandou aquelas serpentes para isso. Aquelas serpentes serviram não somente para matar os impenitentes, mas também como oportunidade
para que pessoas arrependidas pudessem se voltar para o seu Senhor. Deus é generoso. Arrependimento, portanto, queridos, não pode ser visto como remorso. Remorso é algo completamente diferente. O remorso, ele acontece porque você pesa as consequências e diz: opa, eu me dei mal nessa, então você vai e demonstra uma fisionomia de alguém que está profundamente abatido com aquilo, e você volta atrás, não por arrependimento, mas simplesmente por remorso, tão somente remorso. Arrependimento é algo completamente distinto. O arrependimento envolve alguns elementos importantes da nossa vida. O arrependimento envolve um elemento intelectivo, um elemento emocional, e envolve um elemento chamado de volitivo. Arrependimento é mudança. Em primeiro lugar, mudança de mente. É passar a pensar agora de forma diferente. Um homem arrependido, ele passa a pensar de forma diferente daquilo que ele pensava antes. Arrependimento é também mudança de afeto, de sentimento. Um homem arrependido, ele não tem mais prazer no pecado que ele cometia, ele não volta a fazer, porque ele sabe que está errado, e porque ele não sente mais prazer naquilo, ele sabe que aquilo desagrada a Deus. Ele poderia fazê-lo, mas o seu coração agora está completamente mudado. Ele vai sentir asco por aquelas coisas que desagradam a Deus. Um homem e uma mulher que andam em comunhão com Deus, eles aprendem a amar o que Deus ama e odiar o que Deus também detesta. Esse é um exercício que nós aprendemos na caminhada. Porque muitas vezes, irmãos, nós nos convertemos, estamos na igreja, mas continuamos flertando com coisas que desagradam a Deus. E a gente acha que isso é coisa de só menos. São crentes que usam pornografia, que curtem pornografia. São crentes que não conseguem manter uma vida pura, limpa diante de Deus. São pessoas que não têm um coração grato ao Senhor. Passam a vida toda lamentando, murmurando, reclamando, mas não conseguem dizer: Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado, a situação está difícil, é verdade, Senhor, Senhor, o salário não é exatamente aquele que eu gostaria, mas é o que o Senhor tem me dado, dá-me graça e sabedoria para eu usar isso que eu tenho, Senhor, dá-me graça, Senhor, para que eu possa fazer bom uso daquilo que o Senhor tem me dado. Nós aprendemos a viver como Deus quer. Jesus, queridos, ele pregava o arrependimento. Pedro pregou o arrependimento. Pedro pregou o arrependimento. Está lembrado daquele sermão? Depois do Pentecostes, Pedro se levanta, prega um sermão, 3.000 pessoas se convertem. E eles perguntam: o que é que nós devemos fazer agora? E Pedro claramente diz: arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependimento é mudança, mudança completa. Por isso nós precisamos pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. As serpentes estão mordendo meu calcanhar. Eu tenho sofrido as consequências, Senhor, dos meus próprios erros, do meu próprio pecado. Tem misericórdia de mim, Senhor. E você não precisa mais de um Moisés para orar por você. Você tem acesso livre ao Pai pela mediação de Cristo Jesus. E você pode orar e pedir: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, eu errei, Senhor. Eu não tenho vivido como agrada ao Senhor. O Senhor não tem ouvido dos meus lábios um canto de louvor ao teu nome. As minhas palavras não têm edificado ninguém, nem agradecido ao Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. E a gente precisa orar, pedindo a Deus que nos leve ao arrependimento, sempre que estivermos vivendo em pecado. Deus usou aquelas serpentes para conduzir o seu povo ao arrependimento. O que é que Deus tem usado para te levar ao arrependimento? O que é que Deus tem usado para levar outras pessoas ao arrependimento? Tem gente que tem que passar por traumas muito grandes, perder um ente querido, passar por um acidente, sofrer algum problema sério para que reconheçam o Senhor. São pessoas que depois daquele momento difícil dizem: meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Está tudo errado. Oh Senhor, tem misericórdia de mim.
Há um ditado popular que diz que alguns se voltam para Deus por amor, outros se voltam pela dor. Que Deus nos dê graça, irmãos, nos dê graça, para que possamos nos voltar para Ele, que Ele esteja moldando o nosso caráter, de tal maneira que sejamos sempre gratos a Ele. A vida pode estar difícil para você, meu irmão, talvez você esteja enfrentando alguma luta, mas nunca maldiga a Deus, e nunca se afaste de Deus, permaneça firme, glorifique ao Senhor. Deus sabe o que está fazendo, e para onde está te levando. Que Deus é esse? Deus maravilhoso que é revelado aqui. Ele é aquele que pune o pecado, sem dúvida. Ele é aquele que requer o arrependimento, sem dúvida. Mas finalmente, Ele é aquele que concede o perdão. Ele concede o perdão. E não tem nada melhor do que receber o perdão do Senhor. Perdoar é cobrir, é apagar, é expiar. A lição na nossa escola dominical hoje, a expiação que Cristo fez. Jesus cobriu os nossos pecados, Ele eliminou o escrito de dívida, Ele nos perdoou. Não há o que fazer mais para conquistar o favor do Senhor. Ele já fez por nós, Ele nos alcançou com a sua graça e nos concedeu o perdão. Ele faz isso. O perdão, portanto, é ato de Deus. É ato de Deus. E quando Deus perdoa, Deus restaura aquilo que foi quebrado, restaura a imagem dele nas nossas vidas, refaz a disposição interna do nosso coração. Ele nos faz agora ter prazer na sua companhia e nos deleitar na sua palavra. É o perdão de Deus que possibilita a nossa vida de comunhão com Ele. Sem o perdão de Deus, nós estamos condenados, mas com o perdão do Senhor, nós somos abraçados, acolhidos por Ele. Se você olhar lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, verso 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei. Que Deus maravilhoso é esse, irmãos? É um Deus sério, é um Deus que pune seriamente o pecado, é um Deus que traz para nós a mensagem do arrependimento, mas Ele é o Deus que concede o perdão. E você pode pensar, mas será que Deus vai perdoar a mim? Eu cometi tantos pecados, eu tenho feito tanta coisa errada. O que o Senhor não pode perdoar? A Bíblia diz que apenas a blasfêmia contra o Espírito Santo. Para esse pecado não há perdão, mas para o teu pecado há perdão. Você precisa tão somente olhar para o Senhor. É o que diz João na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É a obra completa de Deus nas nossas vidas. Ele perdoa e nos lava completamente. Esse é o exemplo do filho pródigo. Estão lembrados? O filho saiu da casa, abandonou o pai, estava cansado daquela rotina. Ele resolveu pedir a parte da herança que lhe cabia. O pai ainda era vivo, e ele pede a herança, mas a herança só era dada quando o pai morria. Mas ele queria a si mesmo, não interessa se o pai estava vivo ou morto, ele queria curtir a vida, ele queria sair daquela situação, ele queria ir para outros lugares, e ele saiu levando muito dinheiro, mas viveu de forma promíscua, perdeu tudo o que tinha, gastou tudo, e agora passou a sofrer as consequências da escolha que ele fizera. Mas Deus permite que ele se arrependa, e ele volta para o pai, e a Bíblia diz que ele vinha ao longe, e o pai o avista. O pai percebeu que aquele que vinha lá distante, todo defeituoso, todo sujo, mal vestido, abatido, aquele era o seu filho. Ele tinha pecado,
Ele tinha abandonado o pai, mas ele não tinha perdido a sua paternidade. E aquele pai o acolhe, aquele pai o olha, avista de longe aquele menino maltrapilho, corre, aquele homem corre ao encontro do filho, dá-lhe um abraço afetuoso, beija-o na face e ordena aos criados: troquem a roupa dele, coloquem nele uma veste nova, coloque as sandálias nos pés, o anel no dedo da família, e matem aquele cordeiro cevado, porque esse meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. É assim que Deus faz com aqueles que se arrependem. Por mais que você tenha transgredido, por mais que você tenha pecado, por mais que você tenha vivido distante do Senhor, mas se você se arrepende e olha para o Senhor Jesus, Ele te acolhe nos seus braços e te concede o perdão. É interessante que essa história toda aqui, ela vai apontar para o sacrifício de Cristo Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João 3. João 3, no verso 14. Abra a sua Bíblia, João 3, Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 14. 14 e 15. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha o quê? A vida eterna. Aquilo apontava para Cristo. Cristo foi levantado numa cruz, foi pregado. E agora todos aqueles que olham para Ele, todos aqueles que podem se voltar para Jesus, recebem o perdão. É o que diz o profeta Isaías: olhai para mim e sede salvos. Olhai para mim e sede salvos. Nós temos entristecido muito ao Senhor com os nossos pecados, irmãos. E nós precisamos entender que a vida cristã é uma vida séria. E nós não podemos brincar com coisa séria. Irmãos, nós somos povo de Deus, filhos de Deus. Fomos alcançados pela graça. Tivemos a nossa vida completamente transformada. O Senhor garantiu para nós a vida eterna. Mas agora nós precisamos caminhar, andar em santidade de vida. O Senhor requer de nós uma vida santa. Precisamos nos comportar como homens e mulheres de Deus no mundo perdido. Mas precisamos olhar para o Senhor. E quando sofremos as consequências da nossa desobediência, do nosso pecado, tudo o que precisamos fazer é tão somente levantar o nosso rosto, olhar para Jesus. Olhe para Jesus, porque é nele que você vai encontrar o perdão. É nele que você vai encontrar a bênção que você precisa. É nele que você vai encontrar uma vida transformada e uma vida nova. Porque ele foi aquele que foi pregado no madeiro, morreu por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundante. Então, que o pecado não nos domine, irmãos. Que o pecado não tome lugar no nosso coração. Que Deus tenha misericórdia de nós, a fim de que a nossa caminhada na terra, a nossa vida aqui, seja uma vida exemplar. Que sejamos instrumentos nas mãos do Deus eterno e ao mesmo tempo sejamos alvos sempre da sua bendita e maravilhosa graça. Que Ele nos abençoe. Amém.